O milho! Corn! Korn. Korn. É a banda? É, o milho. Nessa época de festa junina. Tem que aproveitar as buscas do YouTube. Korn, no cenário do Warhammer, é o... E aí a gente volta para explicações de Warhammer que os demônios, entre aspas, são na verdade deuses, né? Deuses do caos. Então Korn é o deus do sangue, deus do assassinato, da chacina, da guerra, da destruição. E o lema de Korn é sangue para o deus do sangue, crânios para o trono de crânios. Porque dizem que Korn está sentado num trono de crânios dos seus inimigos, por mais que ninguém nunca consiga olhar diretamente para Korn. Qualquer ser vivo que algum dia vislumbrar Korn imediatamente é destruído. E o Korn ele se alimenta justamente da beligerância, né, da guerra, da destruição. E isso no cenário do Warhammer é uma constante. Então ele é um dos mais fortes dos deuses do caos, justamente por essa frequente esse combate frequente que existe no cenário. E é interessante porque enfrentar Khorne de modo combativo, aí quando eu falo Khorne, é a mesma questão que a gente está falando do Diablo. Você nunca luta contra um deus do caos diretamente, você luta contra os seus representantes, né? Seus súditos, seus avatares, seus Greater Demons. Então enfrentar a intenção de Khorne diretamente por meio de batalha, você já está alimentando Khorne. Então lutar contra Khorne faz com que Khorne, você está seguindo os desígnios de Khorne. Então é quase que paradoxal, assim, você não consegue lutar contra ele, você não consegue combatê-lo, né, de forma violenta. E infelizmente no Warhammer também não existe a opção de dar outra face para vencer o inimigo que é beligerante. Então se você der outra face, ele vai esmagar sua outra face, assim como ele fez com a primeira. Então, de todas as formas, você sai perdendo. E o Khorne, ele tem a intenção de todos os deuses do caos é poder e destruir a criação, fazendo com que o caos se alastre, a dimensão do caos se alastre para mais planos. E também vencer a guerra contra os outros deuses do caos, tendo quase que uma guerra também eterna, por poder, por manifestações, por quem tem um maior número de seguidores, maior número de poder em relação às ações das outras criaturas, né? Como eu falei, guerrear faz com que Khorne seja mais forte. E aí, muitas dos cultistas de Khorne são pessoas do exército. Dentro dos exércitos de muitas das cidades existem cultistas infiltrados, porque eles são pessoas que são a favor da guerra, são pessoas que se beneficiam com a guerra. E também warlords que se beneficiam com a guerra no sentido de fazer a guerra para tomar algo de outro, também tem uma intenção de Khorne aí nessas ações. Então é muito interessante quando você coloca, porque no Warhammer também toda manifestação caótica ela precisa ser sutil no sentido de que existem caçadores de bruxas constantes, Inquisição Espanhola, por assim dizer. Tá sempre presente. Então não dá pra você sair por aí fazendo maldade, fazendo explicitamente suas questões caóticas. Então você tem que sempre estar infiltrado de alguma maneira. E esses tipos de os seguidores de Khorne estão constantemente infiltrados em questões que envolvem guerra, que é uma questão constante do Warhammer. E aí, normalmente, nos próprios exércitos que combatem o caos. Então eles estão ali infiltrados nas linhas inimigas mesmo, de forma a alastrar a palavra de Khorne ali, para que as pessoas guerriem pelo prazer de guerrear, guerriem pelo prazer de destruir os seus inimigos. Eu tenho pra mim que a base dos quatro
do Warhammer são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Porque em última instância você tem um pouquinho de Nurgle é a peste, o Khorne é a guerra, Tzeentch é uma visão simbólica da fome, né? Porque Tzeentch é o desejo, né? Slaanesh, desculpa. Slaanesh é o desejo. Tzeentch é o conhecimento, é o caos, né? É a essência que seria a substituição da morte, porque também não dá pra você fazer exatamente carado. A magia, né? Aí você pensa que a morte é uma transformação, né? Exatamente. Então eu acho que tem esse componente, um componente simbólico que ajuda, que facilita. E eu sempre achei meu exército de Warhammer era 80% Khorne, né? Porque... Sagrados de Khorne, né? The Bloodletters of Khorne. The Bloodletters of Khorne, The Skull Prince of Khorne, enfim. Que era o demônio, um dos comandantes. O cenário de... O Warhammer é muito rico em criaturas malignas, né? É o que a gente tava falando, o cenário é todo maligno. Então, pra você ser mal em Warhammer, você tem que ser mal, assim. Todo mundo... É um cenário de muitos tons de cinza. Então, pra você ser mal, você tem que ser mal com vontade, assim. Tem que ser mal nível... Pica-pau. Ninguém vai ficar com dúvidas sobre isso. Eu ia colocar... Não mandei, Vermelho. Depois eu me arrependi. Quando a gente ia dar exemplo de maldade, eu ia mandar um personagem do The Rock em SNL. Tem um sketch em que ele participa, e aí é um sketch sobre a disputa de quem é o The Rock, Dwayne Johnson, né? Quem é o cientista mais mau que existe. E aí começam os dois primeiros, eles falam, eu criei uma máquina, um raio de gelo que vai congelar os monumentos do mundo. Aí vem o outro, nossa, você é muito mal. Aí o cara, eu criei um outro negócio que vai permitir roubar os monumentos e tal. Aí chega o The Rock e fala, eu criei um robô que molesta crianças. E aí a galera, caralho, como assim? A gente tá disputando um campeonato de maldade. Eu pensei que era pra fazer uma coisa que fosse realmente má. Tá aqui. Isso aqui é mal pra caralho. Aí todo mundo, nossa, mas você é doente. Gente, mas não é pra ser mal? Então vamos ser mal. Roubar monumento. Pode roubar monumento. Aqui, ó, tá, um negócio maldoso. Mas tudo bem, desculpa, eu não entendi direito a missão, assim. Então eu acho que é um pouco isso, assim. Os caras, eles têm que ser o extremo da maldade. Porque, não, eu sou o mal, eu induzo as pessoas ao roubo, as pessoas já roubam sem você, amigo. Ninguém precisa de um deus ou às vezes roubam por causa dele. Senão mas assim, não precisa ninguém ali no ouvido do cara falando o tempo inteiro, porque já é um mundo em que as pessoas aceitam que é isso. Assim. O básico é isso é sobrevivência. Você rouba pela sobrevivência e tá tudo certo, tá todo mundo na mesma página. Então o cara, pra ser mal, ele tem que ser mal com vontade. E eu acho que é isso que eles fazem, né? Os demônios do caos, eles são com objetivo. É sempre o extremo. Você tem o desejo, você não precisa de Slaanesh pra forçar o desejo em você. Mas o desejo de Slaanesh é o desejo doentio. É o desejo em outra instância, em outro patamar. Então eu sempre acho que o Warhammer é um cenário que você tá sempre na iminência de todo mundo virar e falar assim, peraí, gente, calma. Esse robô não. Peraí, tá todo mundo mal, mas calma aí, não tem limite. Né? Existe um limiar de aceitação dentro do cenário. Né? Até para as pessoas más tem um... Pera aí, né, galera? Tem um limite, pera aí. A gente ainda não tá no plano do Khorne. Quando eu estiver lá morto no plano do Khorne, aí eu posso ser um Bloodletter. Aqui, calma. O que eu acho interessante é que é mais uma maneira diferente de interpretar um mal que a gente sempre ouve desde pequeno, né? Então, assim, é mais uma faceta da maldade, dessas coisas caóticas. E mais do que os outros, o Khorne é o mais difícil de enfrentar por causa disso, né? Uhum. Guerrear já tá indo mais forte, né? Você não pode guerrear ele, você fortalece ele, você não pode abrir mão, porque ele não vai falar, não, então nesse caso tudo bem. Tipo, nossa, você descobriu o meu segredo, a pegadinha. É muito pacífico, né? O segredo é você ser pacifista ao limite. Aí eu realmente não tenho o que fazer. Não, eu vou atravessar você sem resistência. Tá tudo bem. Thank you.